Olá, a gente está falando de superação e esse vídeo é muito especial porque eu tenho um recado muito importante aqui para você. O que te trouxe até aqui na área comercial não é sinônimo nem garantia de sucesso que você vai chegar bem lá no futuro. Sabe por quê? Simplesmente porque as vendas mudaram radicalmente. Uma série de fatores que a gente já falou nos vídeos anteriores e outras questões que podem ter impactado bastante o seu mercado, trouxeram desafios e complexidade muito maiores para a área de vendas. Um exemplo simples para a gente perceber é que no passado o vendedor tinha todo aquele ego, chegava cheio da razão, cheio de si, falando deixa que eu vendo, eu vou tirar o pedido, o cliente é meu. E ó, numa boa, a gente ainda encontra situações como essa. Mas esses são exemplos que serviram lá atrás. Hoje em dia, mudou bastante e o nome do jogo é empatia. Colocar-se no lugar do cliente e sem julgar. Isso é muito mais relevante nos dias atuais do que esse ego que até um tempo atrás ajudou muitos vendedores a se sustentarem dentro desse cenário. Então, mudou o jogo, mudaram as vendas, você precisa mudar também. Nesse contexto, eu tenho duas palavras fundamentais para você: presença e sintonia. Por que isso? A gente tem que estar presente na relação com os nossos clientes, conectado, antenado, ouvindo cada informação e pegando cada detalhe dos clientes para que a gente, ao compreender essas necessidades, consiga oferecer as melhores soluções. Em sintonia, porque a nossa conversa tem que estar na mesma página, no mesmo sentido, no mesmo contexto. Numa boa, os clientes hoje em dia, eles reconhecem quando os vendedores não são empáticos e simpáticos. E eles percebem muito quando que esta relação é verdadeira. E o que é trabalhar com a verdade com o cliente? É ter o real interesse de você atender o seu cliente, tornando-o satisfeito e fazendo com que a sua solução, de fato, atinja os objetivos seus e principalmente nos seus clientes. Às vezes essa mudança de comportamento parece ser simples, mas ela não é. Isso muda hábitos, isso muda uma série de maneiras como você atua. Então, agir de uma forma mais agradável para os clientes, com essa simpatia e especialmente com essa empatia, demanda atos positivos. O que significa isso? Bom, não ser desagradável, né? Se você conseguir trabalhar nessa empatia de se colocar no lugar do cliente, de perceber aos olhos desse cliente como ele enxerga o mercado, como é que ele enxerga a sua empresa, os seus produtos, os seus serviços. E aí, a partir disso, em cima disso, você trabalhar na sua proposta, no seu valor, na solução que você tem para poder cada vez mais conectar sua empresa com os clientes e, em cima disso, você ter um resultado financeiro, né, de faturamento, de lucratividade muito melhor, mas também um resultado qualitativo, com clientes mais satisfeitos, você mais satisfeito. Acho que tudo isso conta, não é verdade? No passado, os vendedores dependiam apenas do seu ego, ou principalmente dessa questão para dizer, deixa que eu vendo. Então eu vou vender para estranhos, eu vou lá, como até um filme diz, fala assim, me vende essa caneta. E aí você monta o argumento na hora, improvisa, faz naquele ao vivo mesmo, só que numa boa, isso pode até funcionar várias vezes, mas não é mais a regra do jogo. A coisa mudou. É preciso preparo e esta empatia para você conseguir, além de se colocar no lugar do cliente, não julgá-lo. Então, por que eu estou trazendo isso? Por exemplo, eu penso o seguinte, quando alguém vira e fala assim, ah, mas aquele cliente é chato. Eu não acho que cliente é chato. O cliente, ele é exigente ou ele é mal atendido. Daqui a pouco ele pressiona a empresa ou ele faz demandas que na cabeça de alguém vira e fala, ah, mas esse cliente é chato. Não, ele tem características individuais, particulares, que fazem com que ele seja diferente dos outros clientes que a gente já atende. E hoje em dia, isso é muito mais importante, relações verdadeiras individuais, sejam com consumidores, sejam com as empresas, porque cada um tem as suas particularidades, tem as suas preferências e vão querer relações baseadas nas suas crenças, nos seus valores e nas suas necessidades. Eu sou diferente de você. Você é diferente das pessoas que você conhece. E cada um quer ser tratado como único como cliente.
Essa é a regra do jogo e é isso que funciona cada vez mais hoje em dia. Então, tudo em relação ao setor de vendas mudou, incluindo o contexto das vendas. O processo da venda propriamente dita, esse funil de vendas não é mais o mesmo. As práticas de compra que os clientes adotam talvez tenham mudado em relação ao que era no passado, de acordo com o seu segmento. E a própria atitude dos clientes também, como eu comentei em vídeos anteriores, falando de tomada de decisão de compra, o que eles consideram para escolher as suas marcas, os seus fornecedores, tudo isso tem um outro contexto. Então, vender é agora muito mais difícil, muito mais complexo. O que funcionava para os vendedores no passado não vai funcionar hoje ou no futuro. Um exemplo rápido que eu lembrei. Quando o vendedor ligava para o cliente e falava assim, ei, vamos tomar um café, quero bater um papo. Hoje em dia, eu costumo dizer o seguinte, olha, visita só para café não vale. Porque eu penso por mim, se eu tivesse esse tempo na minha agenda para tomar café com um fornecedor, com um parceiro de negócio, mas que a reunião não tivesse um objetivo, um motivo, não tivesse algo claro e específico para a gente tratar, numa boa, eu preferiria usar esse tempo do café para fazer outras coisas, para participar de uma reunião que eu não consegui, para fazer um relatório, para sair mais cedo e ver minha família, usar o meu tempo de uma maneira diferente. Então, aqueles vendedores que no passado falavam assim, não, eu vou visitar o cliente, tomar um café, saber das coisas, hoje em dia, para você fazer essa visita, você tem que estar muito mais preparado, fazer a lição de casa, pesquisar informações sobre o seu cliente, sobre os concorrentes do seu cliente, sobre o mercado como um todo. Aí sim, essa visita para o café, ela vem com informação, ela vem com o objetivo de descobrir uma outra necessidade, de aumentar o cross-selling, o upselling, estratégias comerciais para você melhorar os resultados com esse cliente. Ou seja, a característica da visita mudou. Se o cliente mudou, a visita mudou, você também como vendedor precisa mudar. Então, é isso que é o caminho da superação. Saber fazer as alterações conforme a gente se desenvolve e conforme a gente vê os desafios surgirem dentro do nosso mundo de vendas. Para os vendedores, então, se tornarem mais produtivos e vender mais, é muito importante que a gente traga essa questão na nossa análise, na nossa jornada profissional e perceber qual é a atuação que nós temos que fazer dentro desse cenário para ser mais produtivo e para ser mais empático também com os clientes. Uma informação importante, em cerca de 90% do tempo, a satisfação dos clientes depende muito mais dos vendedores, que são, para mim, o coração do processo de vendas. Ou seja, os vendedores precisam, devem se tornar especialistas no cliente e no segmento que esse cliente atua. E compreender como e por que as pessoas se conectam, compram e, mais especificamente, como os seus clientes trabalham com você e com o seu pessoal de vendas. Porque essa sintonia só vai acontecer se esse relacionamento for muito produtivo. A nossa equipe, a sua equipe de vendas, precisa ajudar os clientes a encontrarem a melhor maneira para comprar. Então, para isso acontecer, é muito importante que a gente tenha um bom relacionamento, mas não só uma conversa legal, daquele oba-oba, daquela interação bacana. Esse relacionamento produtivo, com base em informações, para a gente trazer essas informações para dentro de casa e aí, a partir desse momento, a gente transformar informação em conhecimento. Conhecimento aplicado na prática de vendas significa estratégias, ações que você vai fazer para vender mais e melhor para os seus clientes dentro de todo esse cenário. Talvez você não esteja atento, mas muitas vezes a gente, você, eu, pessoas que você conhece da área comercial, possamos ter alguns maus hábitos que vão mais atrapalhar do que ajudar nas vendas. Então, vou comentar exemplos desses maus hábitos para você refletir, para você pensar no que você está fazendo e ver se é necessário mudar a sua postura, a sua atitude, o seu comportamento frente aos clientes e frente a esse atendimento, tá bom? Um dos primeiros pontos que eu falei nesse vídeo aqui é da presença, lembra? Então, deixar de estar presente para o cliente é um péssimo hábito. Por exemplo, atender o celular na frente do cliente enquanto ele fica te esperando. Isso acaba com o relacionamento, isso pega muito mal. Você precisa se concentrar nos seus clientes o tempo todo.
Porque na hora que você atende o celular ou faz qualquer outra coisa, enquanto o cliente está na sua frente, você está dando um recado para ele. Isso que eu estou fazendo é mais importante do que você. Outro aspecto que também precisa ser considerado, cair em vícios de linguagem. Por exemplo, ter erros na pronúncia de acentos ou concordância nas palavras, misturar plural com singular. Olha, nada disso soa como profissional. Então, quando surgirem essas questões no seu discurso, na sua fala com o cliente, podem dar a impressão de falta de preparo. E pior, vai prejudicar a sua imagem. Falar mais do que o necessário. Olha, eu sei que nós, vendedores, a gente está muito acostumado a falar, a argumentar, contrapor o cliente para vencer as objeções e uma série de coisas. Mas não fique falando mais do que você deveria. Lembre-se que essa conversa com o cliente é um diálogo. Diálogo, as duas partes falam, não só você. E o cliente muitas vezes quer falar sobre ele. Então, o que ele precisa, quais são as dificuldades dele, quais são as barreiras, como é que é o processo dele, como é que funciona ou não funciona. E é nessa hora que você precisa dar espaço para o cliente, para ele te contar essas informações e essa história. Então, essa conversa com o cliente, seja numa reunião, por telefone, não é para servir como uma oportunidade de autopromoção sua. De você dizer para ele o quanto você é ótimo, o quanto você é bacana, o quanto a sua marca é líder. Essa conversa precisa ser sobre o cliente. E aí o que a gente vai trazer de benefícios, seja pela marca, pela qualidade do produto ou pela diferenciação do serviço, é o que vai atender as necessidades do cliente. Um outro ponto que a gente precisa trabalhar aqui é a escuta ativa. Ouvir com atenção tudo que os clientes dizem para a gente. Não adianta você fazer perguntas e aí você deixar esse cliente falando e você pensar em outra coisa ou estar preocupado com outra questão que te desconecta dali. Nunca deixe de dar a atenção que este cliente merece. Para isso, trabalhar essa escuta ativa é fundamental que você seja um ouvinte muito bom e que você preste atenção nesse cliente falando para você as informações, as necessidades. Quero fazer um rápido parênteses aqui para você perceber uma questão do porquê isso é importante. Tem um ditado árabe que diz que nós temos 2 ouvidos e uma boca, que é para escutar mais e falar menos. E olha que árabe entende do assunto de vendas, de negociação, não é? Então a gente pode se inspirar neles aqui para perceber a mudança que nós temos que fazer, ouvir mais e falar menos com os clientes. Outro ponto fundamental, julgar os clientes. Cuidado, porque se você fizer avaliações como essa, superficiais, sobre esses potenciais clientes, você pode perder muita coisa. Às vezes, pela aparência, já vi muitos vendedores julgando um cliente que entra na loja, entra no restaurante, entra naquela situação da empresa e fala assim, esse daí não tem dinheiro. E esse daí, aquilo outro. Enfim, e esse julgamento só vai te prejudicar. Eu mesmo já vi N situações onde a pessoa entrou com uma roupa mais confortável, mas que não estava tão arrumada, etc. E, na verdade, nem precisaria, né? E aí ela fez uma compra que, se tivesse sido julgada na hora que ela entrou na loja, provavelmente vendedores e vendedoras nem atenderiam. Sabe, uma pessoa de camiseta regata, bermuda, chinelo, e daí, qual é a diferença dela para uma pessoa com uma camisa, com uma calça, com uma saia? Qual é o problema? Nenhum, né? Então, para entender os clientes e as ações e os motivos que levam esse cliente a comprar, na boa, fuja da tentação de superestimar ou subestimar essas pessoas pela sua aparência, pelo seu julgamento, e procure se aproximar desses clientes para conhecê-los melhor. Se você julga, você está deixando de ter empatia. E a gente já viu que essa questão da empatia, cada vez mais num contexto atual, ela é muito, muito importante. Um outro ponto aqui para a gente também falar, exceder-se na familiaridade com o cliente. O que significa isso? Tratar os clientes com uma grande informalidade. Eu lembro de um episódio que aconteceu, eu estava do lado de uma vendedora que ela ligou para um cliente, o nome do cliente era Fábio, era o primeiro contato. Prospecção por telefone.
E aí ligou para a pessoa e falou assim, olha, por favor, eu gostaria de falar com o senhor Fábio, responsável pela área de compras. E a pessoa, ela mesma atendeu e falou assim, oi, aqui é o Fábio. A vendedora imediatamente, querendo gerar uma intimidade, falou assim, Fabião, tudo bem com você? Juro que eu olhei com um olhar de surpresa para ela, falando, cara, de onde você tirou esse Fabião? Que isso? Que intimidade é essa? Né? Então, muitas vezes isso pode prejudicar essa forçação de intimidade, coisa que não é natural, e isso pode pegar ainda mais quando você tem pessoas de diferentes gerações envolvidas nesse processo. Por exemplo, pessoas mais experientes versus pessoas mais jovens. Né? Mundos diferentes, abordagens diferentes, tá bom? Mais uma questão aqui, sair explicando as suas falhas, falhas da sua empresa, dos seus produtos. Olha, ninguém gosta de pessoas que não assumem as suas responsabilidades. A gente tem que assumir os erros, não terceirizar a culpa para outra área, pois para o cliente, você é empresa. Ele não quer saber se por trás de você e da sua área tem mais 100 pessoas ou 10 mil pessoas. A gente precisa dar foco na solução e não no problema. Então, quando eu trago essa questão aqui, não fica só falando, porque deu errado, porque aqui não funcionou. Tá bom, beleza. E o que você está fazendo para melhorar e resolver essa questão aqui? A respeito dessas falhas que eu acabei de comentar, pode ser que você, assim como eu, já tenha cometido isso anteriormente. Agora, a coisa mais bacana disso tudo é o aprendizado e a evolução que a gente pode ter para a nossa atividade profissional. Percebeu que cometeu erros no passado? Não dá para repetir, né? Claro que você, eu e um monte de gente aprendemos a trabalhar ao longo dos anos em função das experiências e das respostas que nós tivemos ao longo da nossa experiência profissional. Agora, pode ser também que seja necessário a gente mudar algumas coisas. Deixar velhos hábitos no passado, coisas que funcionavam lá atrás, que hoje não funcionam mais, para que fazer essas coisas novamente? Não faz sentido. Só que nem sempre essa mudança é fácil. Então, se o mercado mudou, os clientes mudaram, há fatores nos ambientes mercadológicos que impactam o seu processo, as suas vendas e a sua atividade, te perguntam, para que ser o mesmo nessa história? Desperte a possibilidade de você se superar, fazendo as mudanças necessárias para você crescer, evoluir, e você continuar atingindo seus objetivos de vida e de carreira. Estou torcendo para que isso aconteça também, mas você é o protagonista dessa história. Até o próximo vídeo.